Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar aqui, o nosso estudo sobre a batalha espiritual. Literalmente, para mim, concluir esse estudo foi uma batalha espiritual e que, pela misericórdia de Deus, estamos concluindo. Então, antes de tudo, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6. Vamos ler do 10 ao 18, que diz como título A Armadura de Deus. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, o que é batalha espiritual? A batalha espiritual é uma luta constante em nossas vidas, Somos atacados diariamente, a cada instante. Mas essa luta não é contra as pessoas que estão em nossa volta. Não é contra as pessoas que moram conosco ou os irmãos da igreja. Não, essa batalha é uma guerra travada, contra as forças das trevas, contra os principados, contra a potestade, contra a força espiritual da maldade. Então, irmãos, não é brinquedo não, é coisa séria. Então, é uma guerra constantemente que nós cristãos enfrentamos diariamente, Porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, enquanto ele não destruir, a nossa comunhão com Cristo, a comunhão de Cristo com a igreja, a nossa comunhão com Deus, ele não vai sossegar. Então, a gente deve estar revestido, do poder do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa vencer essa guerra a cada dia, essa batalha espiritual a cada dia. Essa batalha não é de agora, Não é uma coisa que aconteceu agora, não. Desde lá de Gênesis, que o diabo, ele tenta fazer essa separação entre o homem e Deus, Essa separação entre igreja e Cristo. Então, irmãos, a gente deve permanecer firme, na palavra do Senhor, no Senhor Jesus Cristo, que é a pura verdade, para que a gente possa vencer essa batalha espiritual a cada instante nas nossas vidas. Tá lá em Gênesis, desde quando Adão e Eva, pecou. O diabo, ele foi estrategista. Ele já tinha sua forma de trabalhar. E ele foi e disse para Eva, come, menina, ele não quer que tu coma para você não ficar igual a ele, parecido com ele. Então ela foi, e comeu e ainda deu a seu esposo. É lá onde Satanás, ele tem se empenhado constantemente, Ele tem se empenhado o bastante para afastar o homem de Deus. É uma guerra terrível, irmãos, Então, não é contra as pessoas essa guerra, não é contra meu esposo,
Ah, não é contra meu amigo, não é contra o dirigente da minha igreja. Essas pessoas podem até ser um instrumento, né, usado pelo o diabo para tentar te afligir, para tentar fazer você perder a guerra, para você perder a força, perder o foco. Mas lembre-se que se não for alguém próximo a você, ele vai arrumar alguém de outro lado, outra coisa, e sempre ele vai arrumar alguma coisa para que a gente possa, né, se distanciar de Deus. Então, o príncipe do mal, ele tem por objetivo pôr essa oposição entre Cristo e a igreja, porque ele sabe que Jesus Cristo veio, né, para esmagá-lo, pisar na cabeça da serpente. Então, Jesus veio para que a gente tenha vida e vida com abundância, e ele não vai sossegar enquanto ele não tentar de todas as formas fazer nos afastar do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos acordar, né? Como cristão, como servo de Deus, está revestido da armadura de Deus, para que a gente possa vencer, né, essa batalha espiritual que é contra esses seres malignos que está nos ares, né, celestiais. Então, os seres malignos, eles agem de forma amigável, mansa, aparentemente ele vai transmitir tudo aquilo que a gente necessita, que a gente está carente, que a gente almeja, deseja. Então, ele vai trabalhar dessa forma. Ele não vai vir com chifre de preto, já te esbofeteando, te pondo para trás, ele vai vir bem manso, ele vem bem humilde, para que a batalha, a gente pense que não, tô conquistando aquilo que eu desejei, e que na verdade são as ciladas, né, do maligno para nos afastar da presença do Senhor, pois eles são organizados e estrategistas, né? O diabo, ele é super organizado, ele conhece e sabe tudo quanto eu sei, tudo quanto eu desejo, tudo quanto eu preciso. Ele conhece as minhas necessidades. Ele sabe onde direitinho ele vai te pegar, né? Vai nos pegar. Então ele sabe se é por meio de um amigo, no trabalho, ou de alguma forma ele sabe por onde entrar. Então por isso que a gente deve fechar as brechas para que ele não tenha oportunidade de entrar nas nossas vidas. E assim a gente possa estar revestido, né, do poder do Senhor Jesus Cristo para enfrentar essa luta espiritual diariamente. E ele é tão estratégico, irmãos, o inimigo de nossas almas, né, o príncipe das trevas. Ele é tão estrategista que ele sabe onde realmente atacar dentro das igrejas, né? Ele sabe que dentro da igreja ele vai encontrar espaço para ele tirar as pessoas da presença de Deus, né? Ele vai atrapalhar, ele vai pôr o dedinho dele dentro dos grupos de louvores, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Ele vai pôr o dedinho dele lá na hora da pregação, porque é a palavra, né, do Senhor que a gente enfrenta a batalha nas nossas vidas, é através da palavra, pela palavra do Deus Altíssimo. Então ele vai atrapalhar na hora da palavra, para que não se haja concentração, para que a gente não entenda o que o pregador está falando. Ele vai usar uma criança para ir para banheiro, ele vai usar um adulto para conversar do seu lado, ele vai te dar um sono repentino para tu não ouvir a palavra. Ele vai pôr dúvida naquilo que está aqui escrito. Ah, essa palavra é antigamente. Nada, a gente hoje é moderno, não existe isso. E não é assim, irmãos. A gente deve estar atento e vigilante para que a gente possa vencer a batalha espiritual a cada dia, né? Ele vai colocar insatisfação nas pessoas, para não estar na frente do trabalho, para não ir para os cultos, para não ir para a igreja. Ah, é a irmã A que vai pregar? Ah, é a irmã B que vai dirigir? Ah, é a irmã que é responsável pelo grupo de louvor? Vou não.
Então tudo isso é o diabo que trabalha, né? O inimigo das nossas almas, né? Príncipe das trevas, para nos afastar do Senhor Jesus. E a gente perder o foco, perder a salvação, perder a batalha, que é isso que ele quer. Então, irmãos, a gente deve acordar, né? Devemos estar sempre vigilante e não pense que lutarmos sem a força de Jesus Cristo, a gente vai vencer, não. A batalha espiritual é coisa séria e nós não vencemos por nossa conta, não. Se nós não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, revestido do poder de Jesus Cristo, é batalha perdida. Então, a gente deve vencer diariamente essa batalha. É constantemente, a cada segundo, a cada dia, a cada hora, a gente está revestido do poder de Jesus Cristo para a gente vencer as ciladas do inimigo. E para isso, nós devemos usar corretamente cada armadura de Deus, que é onde nós lemos em Efésios 6, do 10 ao 18. Aqui a palavra do Senhor nos deixa bem claro sobre cada armadura que nós devemos usar para que possamos vencer, né, essa batalha contra as forças do mal, das trevas, das coisas espirituais da maldade. Então, essas armaduras que Deus nos deixou são virtudes espirituais promovidas por Deus, a fim de nos capacitar, né, contra essa batalha da força do mal, né? Então, a única coisa que nos faz vencer essa batalha espiritual, né, diariamente nas nossas vidas, não é se afastando de pessoas, não é deixando de ir para a igreja, não é deixar de ir para os cultos, não é deixar de participar das coisas da igreja, não é deixar de orar, não é isso não, irmãos. É as armaduras de Deus, e no qual a gente vai falar um pouco delas agora. A primeira então devemos, irmãos, vestir, né, de toda a armadura de Deus, para que possamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Esse é o primeiro passo que a gente deve fazer. Vestir-se, né, com as armaduras de Deus, né? Introduzir dentro da gente a armadura de Deus nas nossas almas, nas nossas vidas, para que a gente possa estar firme, fortalecidos no Senhor e saber como agir e quando agir diante das batalhas espirituais do nosso dia a dia. E a primeira armadura é cingir-se com a verdade. Mas que verdade é essa, Jael? A verdade é Jesus Cristo. A verdade de Jesus Cristo. Essa é a primeira verdade, que a gente tem que ter a certeza que Jesus Cristo veio para matar, para esmagar e pisar na cabeça da serpente. Essa é a verdadeira, sem dúvida alguma, é Jesus Cristo, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa é a primeira armadura de Deus que nós devemos usar. É cingir a nossa vida com a verdade, né? A verdade de Cristo. Termos uma vida sustentada pela palavra de Deus, que é a única verdade na qual devemos seguir, certo? A próxima é a couraça da justiça, né? Usar a couraça da justiça diariamente, prática diariamente, porque vai proteger o nosso coração, né? Proteger o nosso coração para que não entre o pecado, para que não entre coisas que não agradem a Deus, para que não entre coisas que venham te desanimar, fazer você querer agir por si própria. Eu posso, eu faço e eu aconteço porque eu sou capaz. Isso não. A gente só pode e só faz pela força do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos deixar de lado, né, o egoísmo, disse-me-disse,
falsidade, prepotência, amar mais o próximo, liberar mais perdão. E assim a gente vai vencendo, vai lutando a cada dia, né? Cingindo nossos lombos com a verdade, usando a couraça da justiça, né? Que é a palavra de Deus. Quando a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, é para não pecar contra o nosso Deus, né? Procurando deixar aquilo que antes você fazia, mas que hoje você, pelo conhecimento da palavra, vai deixar de lado, mas para viver a vida de Cristo. A outra é calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Que evangelho é esse? Boas novas. Jesus Cristo, nascido, morto e ressuscitado, para que a gente venha ter vida e vida com abundância. Então, esse é o evangelho da paz, né? Ter a segurança, ter paz, confiança, né? Que quando estamos realmente calçados com o evangelho da paz, né? Calçados nossos pés, firmados nossos pés em Jesus Cristo, nós vamos ir na direção certa, na forma certa, para enfrentar a batalha espiritual dia a dia das nossas vidas. Uma outra armadura de Deus é o escudo da fé, né? Diz aqui, ó, no 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que é dardos inflamados do maligno, irmãos? Né? Dardos é quando eu dou brecha para que ele venha entrar na minha vida e semear a sementinha dele. E quando eu abro esse espaço para que ele venha entrar na minha vida, no meu interior, né? Jogar esse inflamado, eu estou deixando espaço para que venha criar uma infecção na minha vida, né? Vou deixar de estar fazendo fofoca, deixando espaço, né, no caso, para fofoca, para disse-me-disse, para acepção de pessoas, todas essas coisas que interferem no nosso crescimento espiritual. E aí, quando a gente está infectado com dados inflamados do maligno, criamos uma infecção e ficamos doentes, irmãos. E quando a gente está doente, espiritualmente falando, nós não temos mais o prazer de ler a palavra de Deus, nós não temos mais o desejo de orar, nós não jejuamos mais, que são ferramentas fundamentais para que a gente venha enfrentar, né, a batalha espiritual dia após dia. E quando a gente usa, né, o escudo da fé, a fé viva em Jesus Cristo, verdadeira, contínua, inabalável, né? Esse escudo nos protege dos ataques, das acusações, das dúvidas, das tentações, né? Porque ele vai lançar pratos e mais pratos, irmãos, para nos tirar da presença do Senhor. Mas se a gente tiver com a nossa fé sólida, firmada em Jesus Cristo, nós vamos vencer. Não por nossa força, mas pela força do nome e do poder de Jesus Cristo, né? Então, por último, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Capacete da salvação protege a nossa mente. Quando a nossa mente está com o capacete da salvação, né? A gente está com a mente ocupada. E mente ocupada é ferramenta do diabo. Então, a gente deve preencher a nossa mente com coisas boas, direcionada pela palavra de Deus. Porque quando a gente usa a nossa mente para aquilo que agrada ao Senhor, não está vazia. Então, o diabo não vai entrar, abrir espaço, ele não vai achar espaço para entrar na sua mente para operar coisas que não agradam a Deus. Né? Nessa situação que nós estamos vivendo agora desse coronavírus. Muita gente entrando em depressão, muita gente desesperada, muita gente perdeu o chão, está desequilibrado. Não, irmãos, não deixe isso acontecer com você. Alimente-se da palavra, leia, louve, cante, ore, jejue. Se alimente da palavra de Deus. Ocupe sua mente para que o diabo ele não venha vencer, mas que nós venhamos vencer
através do Senhor Jesus Cristo. E usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o manual do crente, né? O manual diário de cada um de nós que aceitamos Jesus Cristo como seu Salvador. A palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece, nos encoraja a prosseguir, né? Mesmo diante de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todas as batalhas diariamente, que às vezes a gente pensa que não vai conseguir porque é difícil a luta travada, constante, mas o Senhor diz aqui: estou contigo. Anima-te, seja corajoso, esforça-te, tem de bom ânimo, porque você vai vencer, porque eu também venci. E para isso, irmãos, não é com as nossas forças, é pela palavra de Deus, usando todas essas armaduras que Deus deixou como virtude, para que a gente venha vencer as batalhas constantes. Essa batalha que não é contra meu marido, minha mãe, meu avô, meu tio, meu vizinho, meu colega de trabalho. É uma batalha espiritual, né? É contra os principados e potestades, contra a força do mal, contra a força das trevas, porque ele tem um único objetivo, é destruir o crente, é tirá-lo da presença de Deus, é fazê-lo com que a gente perca a salvação das nossas vidas. Então vamos revestir de toda a armadura de Deus, toda com convicção, ciente. É fácil? Não, mas não é impossível, porque Deus nos há de nos ajudar. E para que a gente venha usar, né, adequadamente e fazer com que funcione essas armaduras de Deus, precisamos orar mais, vigiar mais e jejuar mais, né? Sede, sóbrios e vigilantes. É isso que diz a palavra do Senhor, né? Vigiar a todo instante, orar constantemente, jejuar, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Assim nós iremos vencer. E um versículo para fechar aqui, irmãos, esse estudo encontra-se em 1 Pedro 5:8, né? Que diz o seguinte: 8. Sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, ele não está brincando. É sério. Batalha espiritual é coisa séria. Então, vamos buscar a presença do Senhor. Vamos orar. Vamos vigiar. Vamos usar adequadamente essas armaduras espirituais que o Senhor deixou para a gente, para que a gente possa vencer. Né? Com ela a gente possa estar protegido e vencer e ultrapassar todo tipo de ataque que o diabo lançar sobre nossas vidas. Vencer todas as ciladas, todas as guerras, todas as batalhas travadas, né? Das trevas, do mal, do maligno. Porque ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E é nisso que a gente deve crer e confiar. Revestir-se no poder e na força do Senhor Jesus Cristo. Para que a gente possa lutar e vencer a cada dia, a cada instante, essa batalha espiritual que nos cerca. Que Deus nos abençoe.